Olá pessoas, bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a polêmica que teve com a fala da ministra do esporte, né, Ana Moser, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas se não for assim, perdão. Entrevista concedida ao UOL, ela disse o seguinte, abre aspas, a meu ver, o esporte eletrônico é uma indústria de entretenimento, não é esporte. Então, se você se diverte jogando videogame, você se divertiu. Abre aspas de novo. Ah, mas o pessoal treina pra fazer. Treina, assim como o artista. Eu falei esses dias, assim como a Ivete Sangalo também treina para dar show e ela não é atleta da música. Ela é simplesmente uma artista que trabalha com entretenimento. O jogo eletrônico não é imprevisível. Já vou comentar sobre isso, tá? Cadê essa molotov do bombe? 19 segundos. Cai o cello. Cai também o existe. Meu Deus. Meu Deus. DGT consegue 2 kills. Cai agora o DGT e o Luken. 3x2. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Acabou o tempo. 1x1. Here he comes once again. The first base is a trend. He's going to hit the ground there as Cold. Oh, what? Jumping double from Cold. What is going on right now? How does he do this? Cold is saving velocity with the all play. Unthinkable scenes there on the B apartments. Now, That's GG, right? none of us are in the start of this round. Aspas though, good. No, no! And now just a 1v1. And the correct guess, Victor, none the wiser. Wait, he should- Wants to pull the trigger. Oh, my no! Think about it again. The 1v3 in the finals. He's going to be able to get the touch. He's trying to do it, but meanwhile they're in the base. Yellow Star's trying to defend them in the base. Techi's trying to take the Nexus down. Is anyone going to be able to deal with this one? Catches him with another X. He's very low. They're pushing on the Nexus to his back. He's back to back. I do not. Ele é desenhado por uma programação digital cibernética. É uma programação, ela é fechada, ela não é aberta como o esporte. Bom, essa foi a frase, né? Ela disse isso e repercutiu muito negativamente no meio gamer, no meio do esportes, né? Aliás, até gente que não é tão dentro desse assunto acabou repudiando a fala, né? Vamos entrar em detalhes aqui no que ela disse e eu vou fazer um contraponto aqui com algumas coisas, tá? Primeira coisa, ela disse que o esporte eletrônico é uma indústria de entretenimento. Concordo, tá? Concordo, eu acho que tem tudo a ver ela comparar com a questão da música, porque assim, você tem a rotina de treinos, você tem o desgaste diário, como se fosse realmente um esporte, tem acompanhamento com psicólogo, perdão, tem treinamento físico também, porque senão você gera um sedentarismo muito grande também, né? E tem outro porém, né? O esporte eletrônico, ele ainda é muito novo, tá? Ele é muito novo, ele começou há bastante tempo atrás, mas está se consolidando mesmo nessa última década. Entendeu? Nessa última década que ele está se consolidando, em meados de 2012, 2013, que começou a explodir mais ele, né? Eu lembro que antigamente, bem antigamente mesmo, tinha campeonato de StarCraft, né? Que é um esporte eletrônico individual, né? E hoje a gente tem a maioria, o que mais bomba hoje em dia é esporte eletrônico coletivo, né? Então tem Counter-Strike, tem League of Legends, tem Dota, tem Valorant, tem Rainbow Six, enfim, tem muito jogo de caráter coletivo, né? Que é bem legal. Eu já vou falar sobre os números também, né? Eu não peguei números no Brasil, mas o número nos Estados Unidos é absurdo, é muito grande, é absurdo. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: ele realmente é para entreter as pessoas. Eu acho que categorizá-lo como um esporte oficialmente abre brechas. Eu já vou até ler a segunda abre aspas dela aqui, que ela fala sobre incentivo público, abre brecha para gerar mais gasto público com algo que não é necessário. Hoje o esporte eletrônico, ele tem um investimento privado absurdo, é muito grande, entendeu? São bilhões de reais, bilhões de dólares investidos todos os anos, né? Todo ano, e ela se mantém assim, tá? O público é a oferta e a demanda, né? Então, o
público quer assistir algum jogo, ele é o jogo do momento, e aí o pessoal vai e assiste. O problema de você categorizar o esporte eletrônico como um esporte no geral é porque é muito amplo, a frente é muito ampla. Então vamos supor, se tornou um esporte olímpico, né? Aí tá em alta naquele ano Counter-Strike, League of Legends, outros jogos, né? Sei lá, Overwatch, enfim. Como é que você vai englobar um monte de coisa numa só coisa que seria o esporte eletrônico, entendeu? Então é muito amplo. Então é a mesma coisa que eu falar que a música, por exemplo, então vai ter várias categorias musicais e não tem como você simplesmente competir com todas. É muita coisa, gente. Então, ele ficar como entretenimento é bom por dois motivos. Primeiro, porque não tem dedo do governo mexendo nesse tipo de coisa, que é muito bom pra gente, tá? Dedo do governo, ainda mais do PT, enfiando o dedo em videogame, em esporte eletrônico, é o pior pesadelo que vocês podem imaginar, tá? Então, não queiram isso. E segundo, não vai rolar, é absurdo, entendeu? É uma ideia absurda, não é desvalorização, gente. Eu vou abrir aspas dela aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo também e eu não vou fazer entender nada. Abre aspas. Ela disse que não haverá investimento do Ministério do Esporte nos e-sports e lembrou que a ONG Atletas do Brasil atuou para que a Lei Geral do Esporte, cuja proposta está em tramitação no Senado, não deixasse o conceito de esporte tão amplo a ponto de poder incluir e-sports, né? Aí, se você inclui o esportes, aí você vai incluir para todos os tipos de jogos que estão no momento. E eles vão e vêm. Então vamos supor que acabou a era do Counter-Strike. Acho difícil, mas acabou a era do Counter-Strike. Todas aquelas pessoas, elas vão migrar para outros jogos. E isso vai se alterando e isso gera uma dificuldade de adaptação do próprio público, porque são diversos públicos. Não tem como você categorizar um só. O esportes hoje ele é tão amplo que você tem campeonato de FIFA, você tem campeonato de Fortnite, você tem campeonato de Counter-Strike, tem campeonato de Street Fighter, de Tekken, tem campeonato... Gente, é muita coisa. Vocês sabem disso. É 1 milhão de campeonatos diferentes e são financiados por investimentos privados. E que assim continue, tá? A definição de esporte no dicionário, vamos lá, né? Prática metódica, individual ou coletiva, de jogo ou qualquer atividade que demande exercício físico e destreza, com fins de recreação, manutenção do condicionamento corporal e da saúde e ou competição, né? Então, assim, ele se enquadraria, por quê? Porque gera, sim, esforço mental, gera esforço físico também, dependendo do esportes, você tem uma movimentação nos braços um pouco maior, tá? Só que eu não acho uma boa ideia que seja enquadrado. Agora vamos falar sobre números, tá? Da forma como está, sem o dedo de governo. Tudo bem que eu vou pegar números dos Estados Unidos e lá já tem esses programas de bolsa em universidade até para atletas de esportes, né? Mas estamos falando do Brasil. Eu só vou trazer os números para vocês verem como está no momento. Lá fora já é gritante, assim, a diferença é muito grande. Diferença não, a quantidade de pessoas que partilham desse mesmo sentimento, né? Em 2023 foram 31 milhões de espectadores, tá? E aí igual eu falei, é amplo, né? Então eles pegam todos os jogos que fazem o esportes e eles colocam nesse percentual. E os investimentos privados lá fora giram em torno de 4,5 bilhões. Então, assim, a minha opinião é essa. Se você concorda, se você não concorda, deixa nos comentários aí. Eu acho que é besteira. Eu acho que isso só vai gerar mais gasto público para algo que já está começando a se consolidar no Brasil com investimentos privados. E o investimento privado ele se paga por quê? Porque tem espectadores. Então, você não pode categorizar um jogo de outro. Então, essa é a parte mais complicada que eu estou falando. Então, é uma coisa meio delicada de se tratar por conta disso também, entendeu? O tempo todo surgem jogos que vão virar competitivos, o tempo inteiro. E tem alguns que ficam mais consolidados, como eu falei, League of Legends, Counter-Strike estão há mais de 8, 9 anos aí, mais de 10 anos no cenário, né? Enfim, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva e até a próxima.